distribuição Sinapse Cosmos, o campo dos cometas. Versão brasileira Audio News. Este é o Observatório de Lowell, em Flagstaff, no Arizona. Em 1930, neste local, foi identificado pela primeira vez o planeta mais distante do nosso sistema solar, Plutão. A descoberta foi feita pelo astrônomo Clyde Tombaugh. Ele tinha 24 anos. Tombaugh conseguiu esta proeza ao fotografar sistematicamente grandes regiões do céu em placas de vidro. Durante muitas noites, ele fotografou 2 vezes seguidas cada parte do céu. Depois, apertava os olhos, comparando as 2 chapas. Se fossem idênticas e nenhum astro tivesse se mexido, ele não se interessava, visto que os objetos no próprio interior do sistema solar deslocam-se diante do fundo de estrelas em segundo plano. Foi assim que, após 6 meses de observação, ele observou um ponto que se moveu, Plutão. Plutão e seu satélite Caronte possuem juntos uma massa inferior a 1/5 da massa da nossa Lua. São 2 pequenos mundos de metano e de água gelados na obscuridade dos confins do sistema solar. Plutão e seu satélite estão em média 40 vezes mais distantes do Sol do que a nossa Terra. Mais distante ainda encontra-se a nuvem de Oort, uma esfera composta de fragmentos de gelo que envolve o sistema solar. Mas voltando atrás, existe um outro reservatório repleto também de fragmentos de gelo, o Anel de Kuiper. Plutão, com sua órbita excêntrica, poderia muito bem ser oriundo deste anel e não ser um planeta por completo. Plutão é uma mistura de rocha e gelo, como todos os cometas vindos do Anel de Kuiper ou da nuvem de Oort. Eis o cometa Hyakutake, observado em 1996. Seu núcleo é uma espécie de bola de neve suja de 3 quilômetros de diâmetro, mas sua cauda se estende por milhões de quilômetros. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele desenvolve uma cauda dupla. A parte amarela é formada de poeira e a parte azul de gás. A cauda gasosa pode se separar sob a ação do vento solar, que sopra em rajadas. É o vento ao qual deve-se somar a pressão da radiação solar que direciona as caudas dos cometas em oposição ao Sol. Vamos esconder o disco solar e observar em aceleração um cometa contornar o Sol. Este aqui desaparece no Sol. Os cometas são os nômades do sistema solar. Alguns se deslocam descrevendo órbitas elípticas arriscadas, passando a toda velocidade diante dos planetas. Tais como kamikazes, eles mergulham em direção ao Sol e morrem. Outros apenas passam de raspão. Júpiter representa um verdadeiro perigo para os cometas. Este foi desviado de sua órbita e depois capturado pela atração do planeta gigante. O cometa, frágil, mistura de gelo e poeira, se aproxima a menos de 50 mil quilômetros de Júpiter. Ele paga o preço. Júpiter o parte em mais de 20 fragmentos, mas isto é apenas o começo. O cometa, cujo nome é Shoemaker-Levy 9, veio a se tornar o maior espetáculo celeste do século ao mergulhar em direção a Júpiter e bombardear de todas as partes a espessa atmosfera do planeta gasoso. Isto foi em julho de 1994. Cada fragmento criou ondas de choque do diâmetro da Terra. Eis o momento do impacto. Mais abaixo, à esquerda, um penacho se eleva a mais de 1000 quilômetros de altura. O cometa mais famoso de todos é o Halley. Há séculos ele visita os nossos céus a cada 76 anos aproximadamente.
Quando o viu, em 1301, o pintor italiano Giotto fez dele a sua estrela de Belém. Em 1066, a tapeçaria de Bayeux narra a conquista da Inglaterra pelos normandos. O cometa está presente, testemunha da história. Após a última passagem do cometa Halley, a primeira da era espacial, nós é que fomos visitá-lo graças a uma sonda chamada Giotto, enviada pelos europeus. Em meio a uma armada internacional, foi a missão mais ambiciosa, visto que Giotto devia atravessar o coma, ou seja, a nuvem que envolve o núcleo. O ano é 1986. Aqui estão as imagens. Um núcleo que possui a forma de um amendoim de 16 km por 9. Vaporizados pelo calor do Sol, os gases e as poeiras escapam da superfície. A luz ofuscante torna a visão difícil, mas a superfície do núcleo do Halley, que vislumbramos, é coberta por um carbono escuro. O coma, alimentado por jatos de gás, desenvolve uma cabeleira de 1 milhão de quilômetros, bem maior do que o Sol. Estes rochedos gelados fazem parte do anel de Kuiper, um disco de fragmentos rochosos que se situa além dos planetas. É de lá que vem o cometa de Halley, provavelmente empurrado por uma mudança na interação gravitacional do Sol e das estrelas vizinhas. O Halley teve sorte. A atração solar fez com que ele girasse em torno do Sol em vez de cair diretamente no interior do mesmo. Mas o Halley é prisioneiro de uma órbita que o leva além de Netuno para retornar em direção ao Sol e novamente partir rumo a Netuno e assim por diante. O Halley percorre a sua órbita em 76 anos. Os cometas que possuem períodos maiores vêm de bem mais longe, como o Hale-Bopp, o mais espetacular que seria observado neste fim de século. – 1997. O ano do Hale-Bopp. Em close, eis o seu núcleo em rotação com seus 40 quilômetros de dimensão, cuspindo gases e poeiras. Eles jorram do hemisfério aquecido pelo Sol, iluminando-se e apagando-se em função da rotação do núcleo. Ao se aproximar do Sol, o Hale-Bopp perde 1000 toneladas de poeira e água por segundo. Mas no frio dos confins do sistema solar, o cometa retoma sua forma inicial. Sem cabeleira, ele volta a ser inerte. Na história, os homens sempre viram os cometas com uma cabeleira e eles o associaram também à morte e à destruição. Mas temer estes cometas não é totalmente absurdo. Hoje, eles são estudados minuciosamente pelos cientistas. Se o Hale-Bopp tivesse colidido com a Terra, estaríamos todos mortos. Mas esta é uma outra história. A sonda espacial Stardust parte ao encontro do cometa Wild 2. Como um papel mata-moscas, seus instrumentos vão recolher amostras durante o tempo que a Stardust atravessar a cabeleira. Mas, diferentemente da Giotto, que só nos enviou dados, a Stardust deverá trazer de volta sua preciosa amostra. Isolado em uma cápsula capaz de resistir ao choque escaldante da reentrada em nossa atmosfera, eis um embrulho precioso que vem de longe, de bem além dos planetas. Recuperadas após a aterrissagem da Stardust nas vastas extensões polares, as amostras do Wild 2 serão únicas. Será a primeira vez que cientistas examinarão partículas mantidas intactas após o nascimento do Sistema Solar. A nuvem de Oort localiza-se a 1/3 da distância que nos separa da estrela mais próxima. Foi ela que nos enviou estes mensageiros do passado, os cometas.